Lord Jesus, we just thank you for your presence that is here with us. We thank you that one of your names is God Emmanuel, and that means that you are here with us, Lord, and so we can trust in your name. And wherever we are joining in, Father, we just bring our hearts before you, God, and we ask that you would minister through your Holy Spirit to us right now as we sing your promises and your goodness over our lives, Lord God. We welcome you in, and we say, have your way, Lord Jesus. We love you and we bless your name. Come on, we sing. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to welcome you in, Lord, to do what you want to do. So come on, we pray. You take our failures, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. Come on. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Come on. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You're always working, Lord, doing good, 'cause it's who you are, oh Lord. Come on, wherever you are, would you sing out your praise? Maybe it's your desperate plea for help from a God who is close. He is ever present. Come on, we call on the name of Jesus, the only name that saves. His grace is sufficient in every season, in every storm. You're good, you are worthy, Jesus. You're worthy of it all. Come on, as we sing of his grace, you say, amazing grace, how sweet the sound that saved
see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you, Jesus. In Jesus' name, bless you. Thank you for those of you who have traveled here. You know, I know that Belo Horizonte is pretty well locked down, and you know, I know all of that. So, but I admire you. I respect you for making the effort, taking the risk. You know, whatever has. You know, you understand what I'm saying. But here I am, and there you are, and so let's move on. And what I want to share with you today comes from two verses in the book of Hebrews chapter 11, verse 15 and 16. And in verse 15, talking about the children of Israel being delivered out of Egypt, coming across, and it says there in verse 15 that if they had been mindful of where they had come from, that they could be tempted to go back, you know. And verse 16 says, but they were looking for a city. They were looking for a city that had only been described or even promised to them that they had never seen. So, and I'm relating that to the circumstances in Brazil and even around the world right now, because I have a different view on it. That probably doesn't surprise you that Brother Dan has a different view of things. But I'm concerned that millions and millions of Christians in Brazil, as well as around the world, they're waiting on when things are going to return to normal. And this is the normal. You're living today in the new normal, and my counsel to you, my word for you and for this conference and for all of the nation of Brazil is we need to embrace the new normal. Honestly and personally, I don't think the church has anything to go back to. I think the church clearly has to move forward, to embrace the reality as it is, make the best of it, and you get on with the move of God. You know, in Egypt, they were slaves in Egypt, and as a slave, everything was provided for them. You know, their food was provided, their water was provided, direction. They were told what to do, what not to do. But now in this reality, in this new normal, you're going to have to learn to feed yourself. You're going to have to learn to collect your manna. You're going to have to learn to feed yourself. This new normal is you're not going to be just able to sit in a chair and be fed. Someone stand up and just feed you what they believe they want you to hear. You're going to have to take an initiative yourself. Listen, the move of God boils down to individuals.
Absolutely. You have to learn to function in a move of God. Why pray and cry out to God for revival or a move of God if you're not ready to enter into it? And this is a move of God, no doubt, but it's changed. It's a new normal. You know, you have to learn to feed yourself. You're going to have to learn to dig your own wells of water. You're going to have to find that subterranean source of the living water. You're going to have to put your personal roots down deep into the Lord Jesus and down into the Scripture. Learn to feed yourself. Learn to draw water out of your wells of salvation. It's all going to depend on you. So those who are waiting for the normal, so-called, to be restored, I'm sorry, and I'm almost sad to tell you this, but those that are saying to, well, maybe there's a resurgence of this virus, but maybe it'll be better in June or July, But I can tell you what's going to happen in June and July. They're going to say, well, maybe it'll be better and things will return to normal in December or January, early next year. So all that is doing is feeding you a complacency to think that this is that we're waiting for something. That we're waiting for something to return to normal. I tell you, I have to be faithful to tell you, I don't believe it's going to return to normal. I don't think it's ever going to return to normal. And very much like the first generation of Israelites that came out of Egypt, but they never settled in. They had to die in the wilderness because they couldn't accept what was their reality. And I don't want you to do that. Most of you there's hundreds of you, maybe thousands of you there, and who knows who will hear this. But I'm saying to you, this is your normal. And you need to learn to live in it. You need to learn to overcome in it. You need to be a leader in it. And how do you lead? Well, you lead by experience. So you learn to draw deep. To draw near to Jesus. Decide for yourself your future. The Israelites, while they were in slavery in Egypt, they kept hearing this promise of a promised land. And I tell you, many times the denominational churches, sorry for saying this, but many times these denominational churches, they are feeding you with promises and trying to satisfy your hunger and your thirst with promises. But when Israel came out of that, they had more than a promise, they had a provision. They had a land for the first time. They could control some of their own life by sowing and reaping and planting for themselves. And they had more than just an empty promise. They had a possession. Jesus is doing that for you. And in this time, in this season, it's time that you, my friend, press into Jesus for yourself. The Holy Spirit is the great teacher. Now, I understand we need ministers, we need pastors and teachers to help us, but listen, the best thing they can do to help you is to steer you to pursue Jesus for yourself. Find him for yourself. And actually, this new generation, or this new normal, it includes a new generation, that's who most of you are, it creates an opportunity, a wonderful opportunity in your life to provide leadership, provide an example of how to embrace this new norm. Not only embrace it, but overcome it, overcome in it, live with it, grow in Jesus, provide leadership and an example for others, it's always a joy to be with my Brazilians. You guys, you know that I love you. Marty and I have loved you for years and years and years. But today, it's a new norm, and we're not looking for anything to go back to. There's nothing that that's been closed to you. There's nothing that you've left behind that you need to go back to. This is the future, my friend. This is the future. Well, again, thank you for
colocamos aí duas perguntas. O homem pode ser salvo? O que deve fazer? E aí está o texto, Carta aos Romanos, capítulo 10. Vou ler em uma versão, que é o mais próximo daquilo que o original quis trazer de clareza e ensinamento para a gente, tá bom? Por que essas duas perguntas e por que um texto tão conhecido nas igrejas nós estamos trazendo para uma aula de especialização? Primeiro ponto, a visão de quem ministra muitas vezes não é a visão de quem está recebendo a ministração. Então pense comigo, uma declaração ou uma pergunta que costumeiramente fazemos as pessoas que adentram as igrejas pela primeira vez, pela segunda, que estão visitando ali o seu ambiente de igreja. Ou, porventura, você esteja no ambiente destas pessoas com uma missão cristã. E aí você vai justamente falar a respeito de salvação. E qual é a pergunta mais frequente a respeito disto? É assim: você já aceitou Jesus na sua vida? Alguns esticam um pouquinho mais. Você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida? E aí nós estamos numa introdução ao Novo Testamento, e quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós aprofundamos, fazemos estudos, quando nós mergulhamos nas Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a igreja do século I, ela estava baseada na morte e ressurreição de Jesus. Mas os seus apóstolos, os apóstolos de Jesus, eles eram usados pelo Espírito do Senhor, e neste uso eles esclareciam aos seus públicos a respeito dos segredos das Escrituras Sagradas. E aqui em Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim, olha, uma tradução bem tranquila, que talvez não precise nem muita explicação. Irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles, porque posso testemunhar sobre seu zelo para com Deus. Todavia, ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas, e em vez disso procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está explicando. Primeiro, para muitos que já conhecem das Escrituras Sagradas, são sabedores que o apóstolo Paulo, outrora, ele era perseguidor da igreja de Jesus. E ele era um fariseu muito zeloso, ele era um homem muito bem conceituado dentro da sua religião, e ele também era um homem culto, falava várias línguas. O apóstolo Paulo era um homem extremamente inteligente, e além de tudo isso, ele era um religioso bem zeloso. E ele aqui está escrevendo uma carta que é considerada um manifesto teológico, que é a carta aos Romanos, que logo, logo você vai estar estudando ela, é uma das primeiras cartas que nós estudamos, justamente de propósito, porque é a carta mais teológica que tem. Então o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da nação de Israel. E ele gostaria, o desejo mais profundo do coração dele era que Israel fosse salvo na totalidade da sua nação. E ele dava testemunho de que eles eram zelosos com Deus. Então eles eram religiosos, bem cuidadosos. Porém ele diz aqui, olha, todavia não se baseia no entendimento correto. Então olha só, um professor
ele tem que esclarecer o seu ensino, trazendo uma interpretação do texto, e um texto espiritual, como é o que nós estamos estudando. Ele vai ter várias maneiras de ser usado, mas a observação que nós temos que fazer nesta especialização de docência é justamente que o professor que ministre as escrituras sagradas, ele tem que ter o primeiro entendimento, que as pessoas não ainda têm a visão dele. Segundo, essas pessoas são mais de uma pessoa, então há mais de uma visão. Então há gente que vai já compartilhar da sua visão bíblica e outros não. Então eu tenho que ser claro no ensino, e nesta clareza ao ensino, eu tenho que pontuar algumas coisas, e esta pontuação é uma das habilidades que um professor pode ser na sua docência. Então, se a gente for pontuar aqui, observe, eles eram zelosos. Tópico 2. Mas eles não tinham correto. Então, eles faziam com zelo, com carinho, com cuidado, mas eles não tinham entendimento. Tópico 3. Porque desconhecem o modo de Deus. Então, o modo de Deus de tornar as pessoas justas só pode vir do próprio Deus. E é isto que o Novo Testamento vai revelar. E é por isso que na introdução do Novo Testamento nós estamos falando a respeito de alguns textos que eu coloquei lá no seu e-book na plataforma. Nós vamos falar de Romanos 10, nós vamos falar de Romanos 7 e nós vamos falar de Carta aos Hebreus, capítulo 1. Então, olha, o modo de Deus tornar as pessoas justas. E estas pessoas justas são essas pessoas que podem ser salvas e serão salvas. E o que deve fazer? A pessoa deve, em primeiro lugar, entender qual é o modo de Deus. E a pessoa só pode entender qual é o modo de Deus se a pessoa descobrir qual é o plano de Deus de salvação. Agora, olha só o contrapeso aqui que o apóstolo Paulo escreve. Em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito. Então eu posso pontuar que existe um modo de Deus fazer e existe um modo do homem fazer por si só. Porém, as escrituras sagradas não dão base que o homem consiga fazer por si só. Quando é que o homem tem as tentativas de fazer por si só? Quando ele tem que cumprir toda a lei que está na velha aliança. Porém, o homem, ele não consegue cumprir toda a lei, porque na própria lei diz que se o homem não fizer tudo o que estiver na lei, ele é maldito. Então o homem já contrai para si maldição. Então espera aí. Se então a gente não consegue fazer toda a lei, por que é que eu vou praticar os mandamentos? E aí você vai aprender isso aí durante o curso, logo nas próximas aulas. E vai ser breve, ok? Vai ser breve, garanto para você, e com a base puramente bíblica. E aí, o apóstolo está mostrando em Romanos já uma resposta a isso que nós vamos ver em aula futura. A ineficácia do ser humano. Então, se o homem ele é ineficaz, o próprio Deus fez questão de apresentar o que é eficaz. E quem é eficaz? A pessoa de Jesus. Por isso Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, existe aqui já duas propostas, uma vinda de Deus e a outra, as pessoas que procuram fazer do seu jeito. Então, o professor tem que deixar isto claro aos seus alunos.
clareza do texto, clareza do significado, clareza sendo pontuada, o que é de um lado e o que não é de outro. O que é de um lado? O plano de Deus. O que é de um lado? Entender o modo de Deus fazer as pessoas justas. O que não é desse lado? É a maneira que as pessoas procuram fazer do seu próprio jeito. E aí, observe que aqueles que fazem do seu jeito não se submetem à forma divina de tornar as pessoas justas. Não se submetem à forma divina de tornar as pessoas justas. Versículo 4. Porque o objetivo estabelecido pela lei é o Messias, que é Jesus, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Esta confiança para a cultura daquela época, partindo do princípio dos hebreus, porque Paulo era hebreu, embora estivesse escrevendo aos romanos, ele está mostrando que ele está todo imergido da cultura judaica, ele conhece a religião do povo escolhido por Deus, mas o povo escolhido por Deus tem a sua forma de fazer, que é a sua forma e não é a de Deus. E aí, ele está falando a respeito de confiança. E isto daí é um ponto muito interessante dentro dessa especialização, porque a confiança, ela abre mais o leque do que a palavra fé. Talvez você diga assim, mas abre mais o leque? Por que abre mais o leque? Porque a palavra fé pode nos remeter a uma situação natural. Então, por exemplo, se você sair nas ruas aí agora, como se você fosse um funcionário desses órgãos de pesquisa, e saísse nas ruas aí perguntando para 1000 pessoas a seguinte pergunta: você acredita em Deus? Das 1000, a maioria esmagadora vai dizer para você que crê. Dessas 1000, podemos afirmar que toda essa maioria que crê em Deus realmente tem fé em Deus, deposita sua confiança em Deus. E aí essas pessoas elas vão passar por alguns filtros. Umas vão ser provadas no dia a dia pelo que falam, porque a nossa boca expressa no dia a dia aquilo que verdadeiramente a gente crê, e aquilo que a gente verdadeiramente crê tem uma ligação com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente pensa tem uma ligação com aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sente tem uma ligação com aquilo que é significado para nós. O significado que a Bíblia está trazendo de salvação é que é o plano de Deus. Se você perguntar para 1000 pessoas aí, nas ruas da sua cidade, as 1000 pessoas conhecem o plano de Deus? Então, se as 1000 pessoas conhecem o plano de Deus, elas podem dizer o que é uma fé de salvação genuína, mas que no termo aqui é confiança. Porque quando você confia, você pode estar na adversidade, a sua confiança não é abalada. Quando mentem para você a respeito de outra pessoa que você confia, a sua confiança não é abalada. Aí, o apóstolo Paulo ele continua, versículo 5. Porque Moisés escreveu sobre a justiça baseado na lei. A pessoa que pratica essas coisas obterá a vida por intermédio dela. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Jesus, ou quem descerá até o Seol, isto é, para fazer o Messias, Jesus, ressurgir dentre os mortos. O que então isto quer dizer? Aí no versículo dito pelo apóstolo Paulo, vai embasar o que eu disse a você agora há pouco. A palavra de você, sua posição. Então, olha, a confiança ela é conhecida por aquilo que eu falo,
A fé é conhecida por aquilo que eu falo no meu dia a dia. Não é aquela fala social. O que é fala social? Fala social é você amanhã ter que ir para uma entrevista de emprego e aí você vai parar o seu discurso. Isso aí é uma fala social. Você está namorando uma moça, vai pedir ela em noivado. É uma fala social. Mas você não fala todo dia em noivado, você não fala, senão ela já tinha até descoberto, você vai pedir ela em casamento, tá? Então, ó, a palavra está perto de você, na sua boca. Então, aquilo que eu no dia a dia lá, em que eu confio, em que eu acredito, em que tenho fé. Se eu sempre tenho uma fala baseada nas escrituras sagradas, eu vou estar sempre verbalizando, tá bom? Então, a fé, ela é verbalizada. Por que a fé é verbalizada? Porque existem princípios. E um dos princípios que Deus estabeleceu é criar as coisas pelo poder da palavra. Poder da palavra. Então é por isso que não é jargão popular e não é crendice. O que é crendice? É uma história muito repetida que pode ser uma mentira e se tornar verdade. Não é o caso aqui, tá bom? Então, a palavra, ela é um princípio dado por Deus. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra. No princípio era o verbo e o verbo estava com ele. Verbo é palavra. Então, existe um princípio. Então, a fé, para que ela seja real e para que ela seja existente, ela vai para o termo confiança. E esse termo confiança eu preciso verbalizar, eu preciso abrir a minha boca e verbalizar, tá bom? Então a palavra está perto de você na sua boca e no seu coração. Então o coração, ele nos remete àquilo que está no nosso interior. E não vai ser este órgão aí vital, mas o coração, ele vai ser a nossa sede, o nosso quartel-general. Então eu tenho que falar com a minha boca e eu também tenho que estar com isso no meu coração. Então no meu coração vai naquela regra que eu te falei, tá bom? Por que eu te falei essa regra? Porque eu particularmente estudo neurociência, linguística, então sobre a vida interior do ser humano e entre outras áreas, também teologia, tá bom? E com muita honra que você está me dando, estou aqui compartilhando com você desta aula. Então, o coração, olha só, eu falo com a minha boca, mas o meu coração está aqui pensando. Espera aí, meu coração pensa? Pensa. Olha, quando Adão e Eva, eles foram tentados, onde é que eles foram tentados? Eles foram tentados na mente deles. Então, se eu guardo meu coração, eu guardo a minha mente. Se eu guardo a minha mente, para que haja pensamentos na minha mente, cada pensamento meu, na língua portuguesa, que é a qual nós estamos nos comunicando, ela é baseada de signos. Quais são esses signos? Quando a gente vê a letra A, B, C, D, a gente verbaliza igual eu estou dizendo aqui para você. A, B, C, D. Ok? Para quem fala em japonês, não sei nem como é que fala A, B, C, D em japonês. Sinceramente, não sei. Mas quem fala japonês, o seu pensamento vai estar conectado aos seus signos, que são ali códigos linguísticos, tá bom? Então, pensamento. E esses códigos linguísticos, eles vão estar baseados em sensação, sentimento, crença interior. Então, olha, eu tenho que crer no meu coração, porque a minha sensação crê, meu sentimento crê, meu pensamento está alinhado com esta crença, e aí eu verbalizo porque eu creio. Então eu só verbalizo no meu dia a dia aquilo que eu creio. Aí o apóstolo Paulo continua. Isto é a palavra sobre a confiança que proclamamos. Se você conhecer publicamente, se você reconhecer publicamente, só Deus é Senhor
confiar dentro, de coração, que Deus o ressuscita dos mortos. Agora, como referente, se eu só disser que basta você ter fé em Deus e declarar que a sua vida e Salvador, sua vida, amém, amém. Ele que sabe se a pessoa vai ser salva ou não, que vai ter o coração deste amada que fez esta confissão de fé. Agora, confiar de coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, observe, em meu coração eu preciso crer, meu sentimento, a minha ação, meu pensamento, e comunica, pois um dia lá na cruz morreu. Mas no terceiro dia eu posso ver que ele vai no seu próprio poder do mundo dos mortos. E ele está vivo. Ele está vivo. Esta confiança é a base da igreja do Senhor Jesus, independente da nomenclatura que você seja. Esta é a base da igreja espiritual. Esta é a base de que ele ressuscitou. Então, vamos lá. A gente não vai fazer uma competição, mas o que é maior? Uma pessoa ressuscitar dentre os mortos e não morrer mais, ou uma pessoa ser curada de câncer? É maior a ressurreição, porque o câncer, doença temerária, doença que corrói o ser humano, doença que merece ser alvo das orações de cada um de nós, ela é tão temerária porque, além de estar aí causando danos à vida das pessoas, aquela pessoa que tem um câncer, ela está lutando contra o câncer porque não quer morrer agora. Então, olha, a morte, ela foi vencida pelo Senhor Jesus. E é esta confiança, porque este é o plano de Deus. Agora, olha só, eu sei que há excelentes professores, a minha função é aplicar a matéria, a disciplina, aplicar para somar com você. Talvez você já conheça tudo isso e muito mais do que eu falei aqui. Mas olha, nós só estudamos aqui 9 versículos. 9 versículos. E você pode aí pegar esses 9 versículos, escrever um livro, 200 páginas. Você pode pegar esses 9 versículos e falar de cada um deles com muita grandeza e muita propriedade. Olha o versículo 10. Porque com o coração se mantém a confiança e, portanto, é mantida a via para a justiça. Ao passo que com a boca continua-se a fazer reconhecimento público para a salvação. Então, olha só que maravilha esse texto. Esse texto vai me dizer, então, que o plano do homem é falível. O plano do homem é errado. Qual é o plano certo? O plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Enviar o seu filho, já enviou. Morrer na cruz, já morreu. Cumprir a lei, já cumpriu. Ressuscitar dentre os mortos, já ressuscitou. Então eu tenho que crer nisto e basear minha fé nestes acontecimentos. E aí vai uma pérola para você. O cristianismo está baseado em acontecimento. E qual é o acontecimento? Ele cumpriu toda a lei. Ninguém pôde acusar Jesus. Ah, não, peraí, Jesus errou nisso. Jesus errou. Não, ninguém pode. E outra, ele ainda foi o próprio Cordeiro, sem mácula, sem defeito. E aí ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, o cristianismo está baseado em acontecimento. A nossa fé tem base em acontecimento. Deus abençoe a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos para essa próxima aula, logo, logo, em vídeo, tá bom? A respeito ainda de introdução. Isso aqui é a introdução ao Novo Testamento. Nós vamos falar aí de Romanos capítulo 7. Deus te abençoe.
Precisa se qualificar e não tem tempo? No CEPET, Centro de Profissionalização e Educação Técnica, isso não é desculpa. O CEPET oferta cursos voltados à sua qualificação profissional e com alta empregabilidade. Segurança do trabalho, edificações, eletrônica, eletrotécnica, turismo, meio ambiente, administração, logística, informática, computação gráfica, secretariado escolar, transações imobiliárias. E todos na modalidade online, onde você estuda onde e quando quiser. Quer o melhor? Existe sempre uma unidade remota próxima de você. Afinal, você terá de executar avaliações presenciais. Para se matricular é fácil. Acesse www.cepet.com.br. Escolha o curso que deseja. Escolha a sua unidade. Para isso, digite o CEP ou o nome da sua cidade e pesquisar. Clique em matricular-se. Pronto, agora é só se matricular. Mas lembre-se de conhecer nosso modelo de certificação. Ainda tem dúvidas? Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo chat no site. Ops, você quer um desconto especial? Vá presencialmente na unidade remota mais próxima de você e peça seu desconto. CEPET, evoluindo com você.